Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Fabrício Frazão e eu vou te ensinar a utilizar uma estratégia efetiva utilizando a ferramenta Fibonacci. Vamos lá para a tela do meu computador, sem muita enrolação, e eu já vou te mostrar exatamente como você vai fazer para poder lucrar utilizando Fibonacci. Primeira coisa que você tem que entender é como funciona a Fibonacci, tá? Depois eu vou trazer uma aula específica com todas as regrinhas e todo o fundamento de Fibonacci. Mas para poder já entender essa aula aqui, você conseguir já hoje conseguir colocar isso aqui em prática e conseguir ganhar dinheiro, eu vou te passar o conceito de Fibonacci e te mostrar como utiliza a ferramenta, tá? Depois a gente vai para uma aula específica só de Fibonacci. Aqui é a estratégia de como você vai utilizar. Fibonacci tem um fundamento seguinte: você precisa ter um primeiro movimento. Por exemplo, aqui no gráfico a gente tem um movimento de alta. Legal? Pega esse movimento aqui, deixa eu botar uma linha de tendência aqui, desse ponto A até esse ponto B aqui, ó. Então esse aqui é o movimento de alta. Depois desse movimento de alta, o mercado precisa corrigir essa valorização anterior, que é esse movimento de alta. Como é que ele corrige? Ele corrige um processo de desvalorização. Ele tem uma alta, ele cai para corrigir e depois continua subindo, tá? Então esse processo de correção a gente vai utilizar para operar Fibonacci. Ele pode acontecer tanto em uma alta e a correção acontecer em uma queda, ou quando o preço está realmente desvalorizando, a macro tendência ali, a tendência do mercado é a queda, o mercado está em queda, ele vai cair muito e vai corrigir em uma alta e depois vai continuar caindo, beleza? Então você tem que identificar primeiro isso. Aqui eu identifiquei que ele está em uma alta, ó. Pode ver o movimento que ele está fazendo aqui, e aí a gente viu aqui esse movimento de alta aqui que ele fez. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma linha de tendência, e eu vou vir aqui em linhas de Fibonacci. Para você aprender a traçar Fibonacci, eu vou fazer uma aula específica para ela, né? Mas eu já vou te dar uma dica aqui. Você sempre vai traçar do preço antigo para o preço mais próximo, né? Para o preço mais atual. O preço atual está aqui, o preço mais atual de maior movimento é esse aqui. Então, se você vai fazer vai tentar identificar aqui qual o movimento, né? A correção desse movimento aqui de queda, então você tem que traçar de acordo com o movimento de alta. Então você traz do início do movimento de alta até o fim do movimento, que é o ponto mais alto que ele chegou, tá? Se tiver um grande pavio, vai para a ponta do pavio, beleza? Então o que a gente tem aqui? A gente tem os níveis de Fibonacci: 38%, 50% e 61,8%. Isso quer dizer o que, Fabrício? Que desse movimento aqui, tá? Desse movimento anterior, do 0 até o 100 aqui, ou do 0 até o 100, a gente tem o seguinte: a gente tem que essa queda que ele teve aqui, ele corrigiu 38% desse movimento anterior. Isso quer dizer, quais são as regiões mais fortes de Fibonacci? A gente vai operar sempre utilizando 38,2%, 50% e 61,8%, tá? Essas são as regiões que a gente vai operar utilizando Fibonacci. A 23,8% e 80% a gente não vai utilizar, que são regiões bem mais fracas. Quando ele rompe essa região de 61,8, ele já está mudando a tendência e vai iniciar uma tendência de baixa aqui nesse exemplo, né? Então, o que pode acontecer é ele romper 38,2 para vir testar 50% ou 61,8. Eu sempre opero, em opções binárias eu não costumo operar 50%. Quando ele rompe 38,2, eu sempre faço algum gerenciamento de compensação e opero na 61,8. Isso quer dizer que quando o preço atinge essa região de 38,2 ou 61,8, eu faço uma operação, tá? 50% eu costumo operar tanto no mini índice, quanto no dólar, quanto no Forex. Que aí, em um movimento de alto como esse, assim que ele chega de uma região de 50%, eu faço uma compra acreditando aí na continuação da valorização e tudo mais. Já é uma outra estratégia. Mas aqui você vai fazer esse movimento. Você pode ver que no primeiro toque que ele deu aqui, no 38,2, foi positivo, né? Ó, ele teve um toque aqui embaixo, ele tocou, você compraria, o preço subiu e valorizou. Importante, o segundo toque você não opera, tá? Suporte, resistência, LTA, LTB, quando o segundo toque está muito próximo, você não vai operar, tá? LTA, LTB até vai, né? Operar ele vai vir um segundo toque. Suporte e resistência, se tiver em tendência, você não opera. Se tiver movimento lateral, você opera. Mas esquecendo isso, depois a gente vai ter uma aula específica sobre cada um, trazendo aqui para Fibonacci, bem aqui, ó, um toque na Fibonacci é o primeiro toque e foi. O segundo aqui você já não vai operar.
O que você pode operar? Caso ele faça um rompimento e chegue na 61.8. Aí sim, você faz uma segunda operação, caso ele chegue na 61.8. E lembre-se, sempre utilize uma leitura de vela ao seu favor para poder você tomar suas decisões. Aqui, por exemplo, depois de um movimento de queda, ele acabou deixando uma vela verde aqui, mostrando uma possível força de uma massa compradora, né? E chegando na região de 38.2. Fabrício, todo movimento ele é compensado? Sim, até as micro tendências. Deixa eu te mostrar. Se eu te mostrar esse movimento, ó, a gente tem um movimento aqui, uma micro tendência, daqui de baixo até aqui em cima. Se eu te mostrar esse movimento, você vai ver que essa pequena correção aqui também fez um movimento aí que deve ter chegado próximo a Fibonacci. Lembrando que eu não vi nada disso aqui antes. Ó, tracei aqui, olha que legal. O corpo da vela parou em 38.2 e a gente teve aqui a ponta do pavio em 50%. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente teve esse movimento total aqui, eu marquei desde o início do movimento, que foi aqui embaixo nesse pavio, até aqui em cima. E a gente teve a ponta do pavio na região de 50% e o corpo da vela em 38.2. Isso quer dizer que se você fizesse a operação ali no corpo da vela, você teria ganho a operação tranquilamente. Então o que acontece? Fibonacci ele é um processo de correção de um movimento anterior. Vamos fazer o contrário, vamos pegar um movimento de queda, que a gente consiga pegar esse movimento de queda e a gente consiga identificar a correção em uma alta. Acontece da mesma forma. Aqui a gente consegue ver também um movimento de queda, daqui de cima até aqui embaixo. Lembrando, se é o preço passado para o preço mais atual. Qual é o preço mais distante que a gente tem? É esse aqui, né, do movimento. Lembrando, é o preço do movimento total. Então se a gente tem um movimento de queda, o preço mais distante que tem para trás é esse aqui. A gente dá um clique aqui em cima e puxa ele para o preço mais atual, que é esse aqui. A gente dá um toque aqui embaixo. O que a gente tem aqui? A gente tem um movimento de queda e uma correção aqui, chegando em 50% de Fibonacci, tá? Então, ele chegou em 50% e ele retraiu. Mas preste bem atenção. Aqui no 38.2 foi o primeiro teste e ele respeitou. Ele retraiu e deu uma vela logo em seguida vermelha. Aqui você teria ganho a operação também. Fabrício, qual é o tempo gráfico, qual é o tempo de expiração que eu vou fazer para poder comprar ou vender Fibonacci? Tá? Você sempre vai operar para a vela seguinte. Se você tiver M1, você vai operar para o minuto seguinte. Se você tiver M5, você vai operar para que termine na próxima vela. Uma dica para você que for operar M5, as velas de M5 sempre terminam com final 5 ou 0. Por exemplo, se eu pegar esse exato momento agora, são 00:27. Eu estou gravando essa aula 00:27 aqui para você. Então dê valor a esse conteúdo que eu estou passando para você. Já deixa o like aí, tá? Eu estou gravando essa aula 00:27. Então essa vela aqui vai terminar, eu sei que essa vela aqui vai terminar 00:30, porque o próximo minuto com final 05 é o 30. Então 00:30 termina essa vela. Então no caso eu colocaria o tempo de expiração para 00:35, para finalizar na vela aqui, ó, houve o toque, para finalizar na próxima, beleza? Então no de 1 minuto você sempre vai configurar para o minuto seguinte e não tem muito dor de cabeça. M15 você vai operar para a vela seguinte. M15 as velas já terminam entre 15, final 15 ou 30, né? Ou 0, né? Se for. Nesse caso aqui, a próxima vela de M15 termina exatamente às 00:30 também. A próxima só vai terminar 00:45. Nesse caso, você colocaria para 00:45. Beleza? Tempo de expiração sempre para a próxima vela. Você vai pegar sempre esses movimentos, mas o melhor filtro que você vai ter para poder tomar a decisão de fazer essas operações é sempre utilizando a tendência. Se você está com uma tendência de alta aqui, você está com um movimento, uma tendência de alta aqui, você vai sempre marcar esse movimento que você quer. As micro tendências são bem mais fáceis de você acertar esse ponto, né? Então, você, em vez de pegar todo esse movimento aqui de trás até aqui em cima, você pega esses movimentos menores depois de uma correção, ó. Houve a correção e aqui iniciou um novo movimento, tá? Iniciou daqui de baixo até aqui de cima. E aí você vem, traça até aqui e aí você consegue ver aqui a região. Nesse caso já chegou na 38.2, né? Não deu tempo da gente mostrar a operação, né? Mas deu para entender que aqui chegaria a 38.2. Vamos ver se algum gráfico aqui a gente conseguiria ver um movimento como esse. Ó, o que acontece? Aqui a gente tem um movimento de alta no euro-dólar, né? O que a gente precisaria para poder traçar a Fibonacci? A gente precisaria de um início de uma queda.
Deu 3 velas vermelhas aqui, eu chego, faço aqui toda a marcação bonitinha, vejo aqui se ficou na ponta do pavio mesmo, não ficou, trazer só um pouquinho aqui para baixo, esperar o movimento de queda aqui, ó, tracei. E se o preço voltar e chegar na 38.2 aqui, eu posso fazer uma operação para a próxima vela. E o melhor de tudo, se você analisar aqui, nessa mesma região de 38.2, a gente tem aqui uma região de suporte, né? No caso, um pullback. Então, você vai ver que várias vezes a Fibonacci vai confluir com um suporte, com uma resistência, e isso é muito legal para você fazer confirmações nas suas operações. Você confirma e faz a operação ali utilizando as duas análises. Lembrando que eu só poderia ter traçado essa linha se já tivesse iniciado o processo de correção aqui, tivesse aparecido algumas velas vermelhas. É claro, eu marquei logo aqui só para te apresentar e te mostrar como seria uma marcação na hora que o movimento está acontecendo. Mas nesse caso, se a partir daqui já iniciar algumas velas vermelhas, eu já posso nem mexer. Eu deixo no jeito que tá, porque eu já voltei na ponta do pavio e espero o processo de correção. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se for mais rápido e melhor para você, vai no @FabrícioFrazão, que é meu Instagram, vai lá no Stories, deve ter um quadrinho de perguntas, ou vai no meu direct, manda sua pergunta que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê amanhã em um novo vídeo, em uma nova aula.